Vão entrando e vão me dando um oizinho. Oi de casa. Bate aí na porta e manda tchau. Bate na campainha. Oi, Claudinha, Rafa, Margarida, Ivana, Abele, Leitão, que bom, Isa, que você tá aqui. Jomora. Vamos lá, meninas. Muito bom ter vocês mais uma vez aqui na minha casa, precisamente no meu escritório, né? Muito feliz em poder estar aqui com vocês mais uma vez, a gente poder ter todos esses recursos para estarmos juntos. Boa noite, Margarida Mota. Oi, Sônia Munita. Sônia Grecha é minha mentora cristã. Muito feliz com a presença de vocês. Vamos começar, gente? Então, para quem não sabe, tá entrando aí agora pela primeira vez, nós estamos seguindo esse livro, tá? Encontros com Jesus, é um livro do Timothy Keller e é um livro maravilhoso, gente. Ele é um livro que ele, em capítulos, vai mostrando alguns personagens com quem Jesus teve contato. Gente, eu esqueci de ligar o ar-condicionado aqui, eu tô torrando. Peraí, o que foi isso que eu me esqueci? Vou ligar. E ele vai mostrando nesses encontros como ele foi transformando a vida dessas pessoas com assuntos diversos. Então é fantástico, tá? É muito, muito, muito maravilhoso. Vamos começar? A gente sempre começa com uma oração. Eu queria que você trouxesse a sua mente agora pessoas que estejam doentes ou pessoas que estejam com dificuldades financeiras, pessoas que estejam doentes não com Covid, mas doentes da alma, às vezes tristes, angustiadas, depressivas, com saudade, né? Orar pelos idosos. Eu queria que você trouxesse essas pessoas à sua mente agora. A gente vai apresentar todas essas pessoas diante de Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus envie o seu Espírito Santo, que é consolador e que aconchega as nossas vidas, a nossa alma. Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos fazer uma oração rapidinho por essas pessoas, tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais uma vez podermos estar juntas. Deus, muito obrigada por mais uma vez a tua tecnologia estar ao nosso dispor, ao nosso alcance. Senhor, para que nesse mundo mal que a gente vive, nós possamos aqui juntas estar te buscando, tendo esses encontros contigo, através do livro, através dos assuntos, através da tua palavra que é viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Nós te pedimos agora, Senhor, por todas essas pessoas que ocupam a nossa mente nesse instante, pessoas que de alguma forma estão doentes ou perderam seus entes queridos, Senhor. Traz consolo nesse instante, são tantos questionamentos, tantas perguntas, tantas dúvidas. Nós te pedimos que o teu poder, Senhor, possa nesse instante encher o coração das pessoas com o teu amor, Deus, com a tua graça, com o teu alcance, com o teu consolo. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão à frente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, recepcionistas, todas as pessoas que estão à frente, Deus, dessa batalha. Nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Deus, abençoa essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Meu marido entrou aqui agora. Foi. Ali, ó. Não deu para pegar. Saiu correndo. Vamos lá, gente. Olha só. Nós hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com as pessoas que estavam no casamento em Caná da Galileia, ok? Vamos falar sobre isso. Nos outros capítulos anteriores, né, que a gente vem tendo essas lives, a gente viu claramente que o mundo tem um problema. É muito fácil nós reconhecermos à nossa volta a presença do bem e do mal, das coisas ruins que acontecem, dos pecados das pessoas, do coração das pessoas. O mundo tem muitas coisas belas que Deus criou, mas o pecado tá aí e a gente viu e reconheceu tudo isso que existe que não é bom. Depois nós vimos que a solução para esse problema é uma pessoa,
que é Jesus, né? E falamos um pouquinho de quem era esse Jesus, sobre a sua natureza divina, sobre a sua natureza humana. Falamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Foi o que nós falamos na live passada. E hoje nós vamos ler o Evangelho de João para falar um pouquinho qual é o modus operandi desse Jesus, o que ele faz para que então o mundo e as nossas vidas e o nosso coração e a nossa alma possa ser então melhorado e consertado, tá? Então a gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11, ok? Vou ler junto com vocês, tá? Vamos lá. Vocês estão aí com a Bíblia de vocês? Abram, façam anotações, se quiserem façam perguntas, tá bom? Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos seus serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém? Dê aí um amém. Vamos lá. Gente, eu amei estudar esse texto, amei. Eu já disse para vocês que eu entro, né, na história, assim. E vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar esse acontecimento. Nós estamos falando aqui do século I, numa cultura antiga do Oriente. Até hoje, as culturas orientais são culturas que levam o casamento de uma maneira um pouco diferente da forma como nós entendemos o casamento. Em que? O casamento para essas culturas, eles têm muito mais ênfase na família do que no indivíduo, certo? É um casamento familiar, na verdade as famílias se unem. Tanto é que existem muitos lugares onde ainda hoje os noivos não são escolhidos pela família. Então, a ênfase é na família e não no indivíduo. A ênfase é muito mais em que você seja um bom marido, um bom filho, uma boa esposa. A questão está na família, muito mais do que realização pessoal, tá? E outra coisa é que a união, ela é uma união que enfatiza a comunidade e não só a felicidade do indivíduo. Ok? É bem diferente de como a gente está acostumado a conceber casamento na nossa cultura, não é verdade? Então, se num casamento aquele casal tem sucesso, é um casal íntegro, era um casal que dava bom testemunho na comunidade, a família inteira se orgulha daquilo. Ao mesmo tempo, em se há vexame dentro de uma família, a família inteira se envergonha, certo? Então, eu vou até trazer para vocês, gente, um exemplo da época que a gente morou fora. Teve um período em que a gente morou foi minha amiga de São Paulo. Teve um momento que a gente morou fora, né? A gente morou 2 anos fora. E nessa igreja com a qual a gente trabalhou, fora do Brasil, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com uma comunidade de coreanos, muitos coreanos. Tem muitas histórias engraçadas, culturais a respeito dos coreanos, que a gente era apaixonado por eles, mas eles têm uma cultura bem diferente da nossa, é uma cultura oriental, certo? Nós temos essa cultura ocidental, eles orientais. E nós temos essa história, para vocês entenderem essa história da vergonha familiar. Um filho faz algo errado, aquilo é uma vergonha para a comunidade inteira, né?
A gente tinha um menino lá, que era o Dan, que ele ficava na igreja fazendo o retroprojetor para colocar as letras e tal na igreja. E ele contou uma história uma vez pra gente que a gente ficou impressionado. Ele, na juventude dele, na adolescência, ele roubou um carro, foi uma história mais ou menos assim. Ele foi pego, certo? Roubou um carro para sair com os amigos, sem ter carteira de motorista e tal, enfim. Foi pego pelos policiais, acho que, se eu não me engano, passou uma noite preso só. E ok, voltou para casa, certo? O pai dele, que era coreano, porque o Dan, ele era coreano, mas nascido nos Estados Unidos, tá? Ele era de descendência coreana, mas o pai não, era coreano mesmo, mal falava inglês. E o pai dele, para vocês terem uma ideia dessa vergonha, né, que ele tinha trazido sobre a família, raspou a cabeça e passou um ano sem falar com ele, por causa desse acontecimento, certo? Então, minha mãe, minha madrinha, tia Graça, tia Prata de São Paulo, que elas pediram para eu falar o nome delas. Ó, e falei, certo? Então, ele raspou a cabeça por conta dessa vergonha. Então, só para vocês verem como essa coisa familiar é algo muito, muito sério e que eles dão muito valor na cultura oriental e que na nossa cultura, infelizmente, a gente perdeu um pouquinho, né? E aí a gente vê que Jesus está numa festa e geralmente as festas, como era uma coisa da comunidade, duravam semanas às vezes, perdão, semanas não, mas duravam dias, chegava a durar uma semana uma festa judaica de casamento. Principalmente dependendo das posses que aquela família tivesse, né? Imagina isso em Fortaleza, gente. Se o tempo de festa dependia da posse, do jeito que o povo aqui agora adora ostentar, ia durar bem um ano a festa, né? Enfim, fecha parêntese. E aí, Jesus, ele tá nessa festa e logo esse acontecimento aqui, ele é narrado mostrando uma coisa que aconteceu e que poderia trazer grande vergonha para aquela família, que era o quê? O vinho acabou. A gente não sabe dizer aí se o vinho acabou porque tinha mais convidado do que, na verdade, eles estavam esperando. A gente não sabe se tinham, na verdade, era pouco vinho para a quantidade de convidados, se de repente entraram alguns penetras, né? Eu tô trazendo aí para nossa cultura, tá? Mas fato é que o vinho terminou. E Maria, que era mãe de Jesus, chega para Jesus e diz, eles estão sem vinho, o vinho acabou. E isso mostra, tá? Como eu falei para vocês, eu leio o livro, mas eu também vou tentar pesquisar algumas outras coisas. E tem alguns teólogos que concordam que essa festa de casamento provavelmente era de alguém muito próximo a Maria, tá? De um familiar muito próximo. Existem alguns teólogos, inclusive, que dizem que poderia até ser de um dos filhos de Maria, algum irmão de Jesus, porque vocês sabem, isso tá lá em Mateus 13, de 55 a 56, que Jesus, ele nasce através de Maria, que era virgem, né, pelo Espírito Santo de Deus, mas depois José teve relações com ela e ela teve outros filhos, né, inclusive lá nesse texto que eu citei para vocês, diz que ela teve provavelmente 4 filhos, homens, pelo menos, são os que são citados, e 2 mulheres, pelo menos, tá? Então, alguns teólogos, inclusive, dizem que é provável que esse casamento era de alguém muito próximo, de repente até de um meio-irmão desse de Jesus. E por quê? Porque Maria, ela que dá conta de que esse vinho terminou, né? E ela chega, não para o mestre de cerimônia, necessariamente para dizer que tinha acabado o vinho, mas ela diz para Jesus. Provavelmente José nessa época já não estava morto, porque ele não aparece na história, e provavelmente se ela tivesse que chamar um homem que era uma autoridade, né, naquela época, para relatar a respeito do vinho, ela não falaria para Jesus, ela falaria para José. Então José não estava aqui, Jesus era o filho mais velho, ele era, portanto, o responsável por aquela família naquele momento, certo? E aí ela fala para Jesus, olha, o vinho acabou, e aparentemente Jesus dá uma resposta que, se fosse um filho meu, né, a gente pensa assim, a gente com a nossa cabeça do século 21, olha só, Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Em algumas outras traduções diz assim, que tenho eu contigo? Né? A minha hora não chegou. Eu com chinelo, né? Fala assim comigo de novo que eu quero teus dentes tudinho, né? Não, a gente como mulher, mãe, a gente tem essa tendência. Mas diz que Maria disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. É interessante esse conflito aí, porque
a gente tem a tendência a olhar para esse conflito, achar que Jesus foi um pouco rude, tá? Mas a gente vai ver que não, que na verdade aí ele estava respondendo como Deus, como filho de Deus, era a pessoa divina de Jesus que estava respondendo, certo? E lá no último versículo que a gente leu, diz assim, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, tá certo? Então o que ele está dizendo para Maria é mais ou menos assim, olha, a minha hora não chegou, eu não tenho nenhuma direção de Deus para estar fazendo um milagre aqui, então por que você tá me chamando? Foi mais ou menos assim, tá certo? Então, isso... a gente tem essa tendência, né, de achar que ele foi rude, mas na verdade não, tá? Na verdade o que ele estava dizendo era, calma que a minha hora não chegou ainda, eu sei para que eu vim, eu tenho uma missão, mas não é hora de começar ainda, tá? Então foi mais ou menos isso que ele responde para ela. Um ponto que eu acho muito interessante, gente, eu lendo, que nem tá no livro, mas diz assim, que Jesus foi convidado, né, para essa festa, ele e os discípulos dele. Aí você pergunta assim, para quê? Será que nessa festa tinha algum doente? Tinha algum endemoniado? Alguém falido? Tava precisando que Jesus fizesse aí alguma coisinha, né, um milagre? Alguém em depressão, cego, aleijado, algum mistério? Né? Então, assim, a gente se pergunta, não, Jesus ele foi convidado e Jesus é um Deus de alegria. Ele foi convidado para uma festa de casamento. E as festas de casamento são o ápice da alegria de um casal, não é verdade? Eu tenho várias amigas que todo mês... Não tem mêsversário de neném, né? Não tem? O povo não tá colocando agora essa história de... Tá sempre postando foto de mêsversário. Eu tenho muitas amigas que postam um mês casamento, né? Todo dia tal do mês posta foto do casamento que aconteceu há 2 anos atrás, porque tem foto demais e acha lindo e lembra desse dia com muita alegria. E Jesus estava fazendo parte desse momento e eu acredito que Jesus ele estava lá dançando com os amigos, conversando. Eu sirvo a um Deus de alegria, né? Então eu acredito que Jesus estava lá, ó, dançando e tal, né? Que ele estava perguntando, e aí, a mesa do doce já liberou, né? A gente já pode atacar lá a mesa do doce, né? Eu acho que todo canapé que chegava ali, ele se servia e dizia, olha que delícia, tô muito feliz de estar aqui. Eu vejo Jesus dessa forma, mas eu chamo atenção nesse momento para o fato de que muitas vezes a gente só convida Jesus para a nossa vida em momentos de desgraça, né? Tem que ter alguém doente, eu quero que alguém seja curado, eu quero que Jesus ele trabalhe na minha empresa que tá quase falindo, eu tô com um problema na justiça e amanhã vai ser o julgamento, então eu quero que Jesus, né? Eu lembro de uma vez, gente, que eu e o Mar, a gente dá muito aconselhamento para casal, né? Ele muito mais do que eu, mas às vezes ele me chama para estar junto quando ele acha necessário, ou então quando o casal é muito, muito próximo da gente. E eu lembro uma vez que a gente falou que eles iam casar, então olha, na noite de núpcias, façam uma oração, convidem Jesus para estar presente ali com vocês naquele momento. Eu me lembro da menina assim com os olhos regalados, dizendo, Deus me livre. Que ela não ia convidar Jesus para aquele momento sexual, não. E eu não vejo Jesus assim, eu vejo Jesus muito alegre, porque relacionamento sexual dentro de um casamento, de uma relação abençoada por Deus, não é pecado, né? Mas as pessoas têm aquela ideia de que o pecado original foi o sexo, quando não foi, não tem nada disso, na Bíblia não fala isso, tá? Então, Jesus é esse Deus alegre. Então, um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é: traga Jesus para a sua vida em momentos de alegria, em momentos em que você está celebrando, em que você está comemorando, em que você está comendo uma comida boa, que você está tomando um bom vinho, você está sentado numa mesa com amigos, você fez um FaceTime agora com vários amigos que você estava com saudade. Então, convide Jesus para esses momentos também. Por que a gente está acostumado a orar e só para pedir, né? A gente só convida Jesus para estar com a gente em momentos de dificuldade. Não, convide Jesus para que ele esteja com você em momentos de alegria também, porque ele é um Deus de alegria. Então esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. A gente vê, gente, nesse texto, que os milagres de Jesus, eles eram sinais da chegada desse Messias que viria. Tá? Então, os judeus, eles sabiam que alguns milagres, alguns sinais, só poderiam ser feitos
por alguém que se conclamasse Deus e que fosse Deus de fato. Que milagres seriam esses? Curar um cego de nascença, curar um paralítico também de nascença, ressuscitar um morto, tá? Então, o texto de João aqui diz que este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E aí, eu tava me questionando, perguntando, né? Poxa, Jesus tinha tantos milagres para realizar, porque eu, se fosse ele, eu ia querer chegar logo chegando. Cheguei, chegando, né? Então, eu ia querer fazer o quê? Eu ia logo ressuscitar alguém, se eu tivesse poder, para mostrar logo quem eu sou. Mas eu acho interessante, gente, Jesus é tão lindo que ele realiza o primeiro milagre numa festa de casamento, para trazer alegria para onde havia a possibilidade dessa alegria terminar. Jesus é esse que traz alegria. É como se o cartão de visita dele fosse fosse essa impressão que ele quisesse dar, né? Por que ele resolveu, nesse momento, trazer uma solução milagrosa para esse descuido social, né? Porque foi um descuido dos noivos, muito provavelmente, ou desse mestre de cerimônia que não calculou muito bem a quantidade de vinho. E por que Jesus resolve fazer como primeiro milagre, alguém que está se apresentando? Você vai para uma entrevista de emprego, né? Você quer causar uma boa impressão. E Jesus, ele causa essa boa impressão através de um milagre que nem todo mundo viu, porque nem todo mundo ficou sabendo. Esse é um ponto que a gente vai já ver. E é interessante que esse Deus, gente, é esse Deus de alegria, que nos dá vida abundante, que é o dono da verdadeira alegria. Eu acho que nós, no mundo que a gente vive hoje, a gente é meio fraquinho. Eu vejo gente que sofreu tanto a vida toda e que mesmo assim traz no rosto essa alegria que é dada por Deus, né? A gente vê Jó, por exemplo. Jó era um homem que perdeu tudo, ele perdeu os bens, é como se a empresa tivesse falido, os filhos estavam todos num jantar e de repente acontece algo e todos esses filhos morrem numa tragédia, depois ele fica doente, a esposa dele louca diz pra ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E a gente vê, gente, algumas falas de Jó que são emocionantes. A gente, na minha mentoria, leu no mês passado. A gente leu no mês passado o livro de Jó, né? E a gente vê cada fala linda de Jó, e uma das falas dele eu sei, em todo esse sofrimento, com tudo isso, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, que um dia se levantará sobre a terra. Ele tinha alegria no Senhor, né? Apesar de tudo aquilo que ele estava sofrendo, ele entendia quem era esse Deus. E às vezes, a gente às vezes tem um probleminha. Eu tô falando por mim, tá, gente? Vocês viram, eu comentei isso com vocês aqui na primeira live, que eu passei alguns dias de muita tristeza, de muito sofrimento, que eu não... Ok, que é uma questão química e tudo mais, mas eu acho que nós aqui no século XXI, a gente é muito fraquinho nas nossas tristezas. O que nos causa tristeza, às vezes, não são mais maiores do que aquilo que pode nos trazer alegria, que é saber que nós pertencemos a esse Deus maravilhoso que cuida da gente, que nunca vai deixar nada faltar, né? A gente perdeu essa percepção. Talvez a gente tenha muitas opções ao nosso redor e existem estudos que dizem que quanto mais opções, mais insatisfeito você é. E a gente vê pessoas humildes, né? Às vezes a gente vê uma alegria numa pessoa humilde, que às vezes numa pessoa que tem muito dinheiro não tem. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa não tem opção. E o que ela tem de alegria é aquilo, e ela tem Deus e para ela tem tudo, né? Mas quando a gente tem muitas opções além de Deus, é como se todas essas outras coisas fossem capazes de não trazer alegria. Eu tenho pensado muito nisso esses dias. Então esse é um outro ponto, né? Outra questão, Jesus estava presente e o vinho acaba. O problema não é o vinho acabar. O problema é o vinho acabar sem Jesus estar presente. E o vinho acaba, gente. Em muitos momentos o vinho acaba. Às vezes a gente não tem... Às vezes a gente está tentando fazer tudo certo, a gente é um bom trabalhador, a gente tenta ser bons pais, a gente tenta ser bons cônjuges. E às vezes o vinho acaba. Às vezes a alegria acaba. Às vezes a taxa de vinho seca. E... o importante é que você tenha Jesus no meio da sua tristeza para que essa alegria possa ser restaurada. Eu
eu acho interessante que Maria, ela tem essa resposta de Jesus, que é uma resposta que para nós aparentemente parece grosseira, mas ela não é, tá? Dentro desse contexto que eu expliquei para vocês. Mas aí é interessante que ela diz para os serviçais assim, ó, estão vendo ele aqui? Façam tudo o que ele mandar. E muitas vezes o nosso vinho acaba, mas a gente não quer fazer tudo que Deus manda, não é verdade? A gente quer fazer o que dá na nossa cabeça, o que a gente quer. E muitas vezes a gente vai fazer aconselhamento com pessoas, eu com mulheres, o Mário com homens, ou nós dois com casais, e às vezes a pessoa passa 2 horas chorando e contando verdadeiros absurdos, por exemplo, no meu caso, a respeito do cônjuge. E a pessoa pinta assim o próprio demônio, né? Na minha frente. Ok, a gente sabe que existem pessoas difíceis, mas aí a pessoa às vezes termina e diz assim, e aí, o que eu devo fazer? O que Deus diz que eu devo fazer? Aí você, como conselheira, vai dizer, olha, Deus diz que, por exemplo, no caso de um marido que pinta uma mulher horrível, Deus diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas a pessoa às vezes não está disposta a fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda. E quando Maria chega para Deus, para Jesus, para os serviçais, ela diz, olha, façam tudo o que ele mandar. Muitas vezes, gente, fazer o que Deus manda é pesado. Eu imagino eles pegando 6 talhas que cabiam 120 litros e enchendo tudo de água. Como eu disse para vocês, não tinha água na torneira. Era lá no poço que eles tinham que buscar água. Então, às vezes, fazer o que Deus quer que a gente faça, muito embora a gente às vezes não entenda o que Ele quer que a gente faça, demanda de nós trabalho e esforço. Muitas vezes não é fácil, mas faça, mesmo assim. Porque não é ele que está mandando, então faça, confie de que ele sabe o que ele está mandando você fazer. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma amiga que o marido estava no hospital, ele estava... ele tinha tido um problema neurológico gravíssimo e ele estava internado em coma. E eu lembro que eu no dia anterior tinha ligado para ela e digo, fulana, você vai estar lá de manhã? Ela disse assim, eu passo amanhã lá. E eu falei, tá bom, então eu vou te visitar. E fui de manhã, saí de casa umas 10 horas, mas sem ligar para ela para confirmar se ela estava lá mesmo. Quando eu cheguei lá no hospital, que eu escrevi, aí ela disse assim, eita, nem tô no hospital, precisei sair para fazer, acho que eram os pagamentos, alguma coisa assim, não estou no hospital. Só que na mesma hora ia passando um auxiliar de enfermagem e eu falei assim, ai fulano, ele me viu no telefone, né? Ele falou assim, você queria ir em que leito? Eu falei, não, eu queria ir lá no leito do fulano de tal. Aí ele falou assim, a esposa dele tá aí dentro. Aí até na hora eu falei assim, vixe, será que ela não tá querendo me receber? Às vezes a pessoa não tá bem e tudo, e tá aí dentro, mas diz pra mim que não tá. E ele falou assim, ó, aí ela tá falando pra você entrar. Aí eu entrei. Lavei as mãos e tudo, entrei. Quando eu cheguei lá dentro, na verdade a pessoa que estava dizendo para eu entrar tinha o mesmo nome da minha amiga, mas não era ela, tá? Ela de fato não estava e o leito que aquela pessoa estava lá não era o marido dela lá. E aí eu entrei e falei, ai, desculpa, porque me falaram que era pra entrar, eu falei mesmo que eu tô esperando uma amiga minha, mas não era você e tal, não sei o quê. Aí eu olhei assim pro lado e vi, de fato, o marido da minha amiga. E em pé do lado dele uma moça jovem, que eu não sabia, não fazia a menor ideia quem era. E aí Deus naquela hora falou comigo assim, vai até lá e ora por ela. E eu falei, meu Deus, a pessoa vai achar que eu sou louca. Eu entrei na UTI, ela não me conhece, eu conhecia a minha amiga, que era a esposa do que estava internado, mas não conhecia essa pessoa que estava em pé. Mas eu senti muito claro Deus falando comigo que era para orar com essa pessoa. E eu fui, orei com essa menina e saí, né? Alguns dias depois, esse rapaz faleceu e essa menina era a filha mais nova dele. Eu não sabia, né? Então, orei por consolo, orei que... Enfim, às vezes a gente não entende o que Deus manda a gente fazer, mas a gente faz porque Deus mandou a gente fazer. Eu tenho certeza que aqueles serviçais não entenderam nada. Tipo assim, não foi vinho que acabou, o homem tá mandando a gente encher de água esse negócio? Como assim? Acho que ele não entendeu muito bem, né? Muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus pede pra gente fazer, mas a gente tem que fazer mesmo assim. Bom, outra coisa que chama atenção no texto são as talhas para purificação. Ele não pega e diz assim, ó, tá vendo as garrafas de vinho que acabou? Enche de água as mesmas garrafas de vinho que acabaram, né? Ou sei lá, onde é que eles colocavam o vinho.
Mas não, ele pede para pegarem as talhas da purificação. O judeu, gente, ele é um povo muito cheio de ritos. Ele lava a mão não sei quantas vezes por dia. É muito lindo quando a gente esteve em Israel, a gente vê a reverência que eles têm por Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco perturbador a gente ver a quantidade de ritos que eles precisam passar para eles se sentirem dignos de estarem próximos de Deus. E essas talhas da purificação eram talhas grandes, que eles, inclusive, numa das visitas que a gente faz em Israel, a gente faz em Caná da Galileia, e a gente, na visita lá, a gente vê uma dessas talhas que eram usadas. E ele diz que nessa casa tinham 6 talhas da purificação, e ele diz que era para encher essas talhas de água, e é nessas talhas que ele transforma a água em vinho. Eu achei muito interessante isso, e fui dar uma olhada, né? O judeu, ele tem essa reverência a Deus, mas ao mesmo tempo ele tem esse entendimento de que ele é muito sujo, de que tudo é muito impuro, a comida que ele come, a hora que ele tem que comer, e quantas vezes ele tem que lavar a mão, e às vezes tem que lavar o corpo. A mulher, depois que menstruou, ela tem que passar não sei quantos dias sem tocar no marido, e tem que se lavar não sei quantas vezes. Eles têm uma série de ritos, né, para que eles de alguma forma alcancem essa pureza espiritual. E muitas vezes nós nos convertemos a Jesus e continuamos com alguns ritos que nos fazem acreditar que nós precisamos desses ritos para que nós possamos estar puros para estar na presença de Deus. Acontece que Jesus abriu para nós, através do sangue dele derramado naquela cruz, um novo e vivo caminho, gente. A gente não precisa de rito mais para estar na presença de Deus. O véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Nós podemos estar na presença do Santo dos Santos, de coração aberto, porque Deus é aquele que nos recebe e ele nos olha através do sangue do seu Filho que morreu por nós. Então, nós não precisamos desses ritos de purificação. Então, eu vejo que quando Jesus ele transforma aquela água em vinho e ele faz isso através das talhas, isso era chocante para os judeus da época. É como se eu pegasse uma pia batismal, às vezes na igreja católica, né? A gente não tem aquela pia batismal que fica com aquela água. É como se eu pegasse a água daquela pia batismal e transformasse em vinho. Então, era algo muito chocante, mas às vezes Jesus fazia coisas para chocar mesmo os líderes religiosos da época, as pessoas da época. É como se Jesus estivesse dizendo que ele é capaz de transformar os nossos ritos de medo, culpa e vergonha em ambientes de festa, de gozo e de celebração. Eu acho isso fantástico. Nós não precisamos de rito para estar na presença de Deus, né? Deus é um Deus de alegria. O que eu faço dentro da igreja, eu tenho que ser capaz de fazer fora. Se aquilo que eu faço fora, eu não posso fazer dentro da igreja, é porque aquilo que eu estou fazendo fora está errado. Se eu faço fora da igreja... Cíntia, eu não danço. Na igreja eu não bato palma. Mas se eu for no show do Wesley Safadão, tô trazendo aqui, tá, gente? Eu me alegro muito. Aí você se pergunta, que tipo de religiosidade é essa que a pessoa tá vivendo? Porque, Cíntia, essa roupa aqui eu não uso na igreja, eu uso fora. Então, que tipo de espiritualidade é essa? Que você tem algumas coisas que você pode fazer fora e que você não pode fazer dentro. Você precisa lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Aonde o seu pé pisa, quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Aonde o seu pé pisa, a presença de Deus está com você. E você traz a presença de Deus para aquele lugar. É assim que a Bíblia fala, nós somos essa edificação. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, nós não precisamos mais desses ritos. A nossa alegria é abundante, ela jorra de dentro da gente, aonde quer que a gente vá. Esse é um ensinamento que eu queria trazer também. E uma outra coisa linda que o texto me falou ao coração é que Jesus podia muito bem ter parado a festa, parou, ei DJ, para aí o som, todo mundo silêncio, bate ali na taça, né? O povo não faz. Tem uma palavra que ia dizer o seguinte, acabou o vinho, mas eu transformei a água em vinho. Mestre de cerimônias, vem aqui dar o seu testemunho quando esse vinho é melhor. Né? Só que Jesus não é exibicionista. Ele não precisava humilhar os noivos para mostrar que essa alegria precisava continuar.
Só nos bastidores, alguns ficaram sabendo que o vinho tinha acabado. Muitas vezes o nosso vinho acaba, gente, a gente tá numa situação difícil, ruim, e às vezes você vai fazer um aconselhamento, aquela pessoa expõe você, existem igrejas que humilham você, colocam você diante do púlpito. Eu não concordo com isso, Deus não faz isso. Deus trata, ele precisa tratar algumas coisas, mas ele trata na intimidade, ele trata com as pessoas que podem tratar, com as pessoas que são importantes para tratar aquilo, ele traz aquilo diante de Jesus, que é aquele que pode transformar e trazer vinho novo para aquela situação. E muitas vezes nós precisamos ter esse entendimento. Algumas coisas precisam ser tratadas no privado, nos bastidores, na presença de Jesus, mas nem tudo precisa ser exposto. Mas precisam ser tratados, sim. Com isso, eu queria trazer então algumas verdades e relembrar algumas coisas. Deus é um Deus de alegria. Ele é um Deus que foi convidado para uma festa de casamento, não necessariamente porque houvesse algum problema naquela festa, ele nem sabia que o vinho ia acabar. Então não deixe para convidar Jesus para a sua vida só quando alguma desgraça se estabelecer. Convide Jesus agora, ele é um Deus alegre, ele é um Deus que se... Eu conheço pessoas, né, que dizem, eu não vou me converter não porque eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo outro. Pelo contrário, a liberdade que você vai ter é tanta que você vai saber os seus limites. Muitas vezes você é escravo daquilo que você acha que não consegue deixar. Mas na verdade aquilo não está conseguindo deixar você. Você não consegue deixar aquilo, né? E Jesus é esse que traz alegria, que nos liberta. Jesus é esse que, o vinho acaba, muitas vezes ele acaba mesmo, mas o problema não é o vinho acabar, o problema é o vinho acabar e Jesus não tá ali, naquele ambiente onde o vinho acabou. Se Jesus estiver ali, meu filho, o vinho vai ser eterno, porque imagina, eram 6 talhas que cabiam 120 litros de água ou de vinho em cada uma dessas talhas. Faz as contas, meu povo, 720 litros de vinho. Imagina aí. Quanto vinho tinha? Dá pra você levar a vasilha pra esse casamento, pra você levar pra casa, né? Não tem festa que você vai que o povo leva Tupperware, ó, mistura salgado e doce, né não? Coisa feia, meu povo, isso é muito feio. E aí, mas nesse caso aqui, meu filho tinha vinho pra quem quisesse levar pra casa, aqui. De tanto vinho que Jesus multiplicou, Jesus fez transformar. Então, o problema não é o vinho acabar, o problema é Jesus não estar presente, certo? Façam tudo o que ele disser, mesmo que você não entenda. O vinho acabou, você trouxe o problema para Jesus, o que ele te mandar fazer, faça, mesmo que você não entenda. Depois você vai entender. E depois entenda que Jesus não é exibicionista. O verdadeiro cristão, ele não é exibicionista, ele não sai dizendo por aí, fulano, orei pela fulana porque ela está precisando disso, você soube o que aconteceu com a vida da fulana? Jesus não precisa. Muita gente, a grande maioria dos convidados que estavam ali, talvez nem os noivos, souberam o que aconteceu. Jesus, ele viu que acabou o vinho, mas ele tratou da forma que precisava tratar, sem muito exibicionismo. E com isso eu termino o estudo de hoje. Queria orar mais uma vez com vocês. Queria que vocês tenham alguma pergunta para fazer. Tem alguma coisa que vocês querem falar. Deixa eu ver se eu esqueci de dizer mais alguma coisa. Acho que não, gente. Eu li uma coisa tão interessante. Deixa eu até dizer isso para vocês. Que Jesus é esse Deus de alegria, né? E tem muita... Aí eu me vi tanto nisso, gente, que tem muita gente que diz frases assim, ó. É bom demais pra ser verdade. Eu li isso e me prometi que não vou mais dizer. Porque, na verdade, Jesus, ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ele é bom demais. Então, é bom demais e é bom demais mesmo, né? Mas a gente tem essa tendência a querer a tristeza, a querer se enfiar na depressão e naquilo que é ruim. A gente só olha, só tem olhar para as coisas que são ruins e a quantidade de alegria, de coisa boa que Deus tem trazido pra gente, né? Então eu queria terminar dizendo que eu nunca mais vou dizer é bom demais para ser verdade, porque aquilo que é verdade, que é o nosso Deus, ele é bom demais mesmo, gente. Ele é maravilhoso.
Bom, queria terminar fazendo uma oração com vocês, dizendo que terça-feira que vem a gente tá junto mais uma vez. Quem não tiver o livro e quiser, me peça que eu posso mandar pra você, tá? Eu tô falando, gente, que eu tenho o PDF do livro, porque ele é um livro muito antigo. Nessa época, eu não sou a favor de você baixar PDF de livro, não, tá? Porque eu acho que é importante que você compre o livro daquele autor, ele escreveu e tal. Só que ele é um livro bem antigo, ele é um livro de pelo menos 7 anos atrás, tá? E esse é um PDF que eu encontrei na própria página do autor, tá? Então, assim, eu baixei e posso mandar para você o PDF do livro de forma bem fácil. E se você quiser, só me pedir por WhatsApp que eu mando para você e mando as anotações. As minhas anotações, não são as anotações do livro, são as minhas, dos estudos que eu faço, para que você tenha. E posso mandar também os links das lives, que ficam salvas 24 horas no meu Stories, mas depois ficam salvos no YouTube, tá bom? No YouTube da igreja, de repente você quer mandar para alguma amiga que tá precisando ouvir, que não viu, eu posso mandar o link para você e você pode encaminhar, tá bom? Vamos orar, gente? Vamos lá, traz à sua mente as pessoas que estiverem precisando de alegria. Talvez você conhece aí uma pessoa, ou um casal, ou uma família, que você sabe que o vinho acabou, né? Alguma coisa aconteceu, as coisas acontecem mesmo, a revelia da nossa vontade, muitas vezes não é culpa nossa, e o vinho acaba. Então vamos trazer à mente essas pessoas e vamos pedir que Deus esteja trazendo vinho novo para a vida dessas pessoas, tá bom? Vamos orar assim hoje, nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigada mais uma vez pela tua alegria que é abundante nas nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é esse Deus alegre, é esse Deus que participa de casamentos, é um Deus de dança, é um Deus de cântico, é um Deus que bate palma, é um Deus que estava esperando com certeza a mesa do docinho abrir para poder pegar um doce. É um Deus que escolheu a sua melhor roupa para ir para esse casamento. É um Deus que celebrou, Senhor, junto com os noivos aquele momento. E eu te louvo por esse Deus que nós servimos. Te louvo porque este foi o teu primeiro milagre. O Senhor podia ter realizado tantos outros, mas o Senhor veio nos mostrar que o Senhor é o dono da festa. E essa festa, Deus, que é a festa do teu reino, é uma festa que nunca acaba. Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, muitas vezes pelo nosso pecado, pela nossa mente, pelas nossas doenças, pela nossa psique, pelo nosso emocional, a gente se deixa levar pelas ansiedades, depressão, estresse, Deus, tem misericórdia de nós. Às vezes o vinho acaba mesmo, essa alegria acaba, muitas vezes por falta de planejamento, mas muitas vezes a revelia da nossa vontade, porque coisas acontecem. Mas nos ajuda, Senhor, a encher as nossas talhas, as nossas vergonhas, as nossas religiosidades. Nos ajuda, Senhor, a encher isso tudo de vinho que nos é abundante, que nos é especial e que traz alegria à nossa alma. Senhor, faz assim conosco. Nos ajuda, Senhor, ajuda aquelas pessoas que nós conhecemos e que estão tristes e que estão com as talhas vazias. Nós te pedimos, enche a vida dessas pessoas. Deus, tem misericórdia, traz leveza e beleza para a vida dessas pessoas, que elas possam encontrar esse Deus que é um Deus de regozijo, Senhor. Nós te pedimos assim em nome de Jesus, Deus, e te agradecemos. Amém. Amém, gente! Gostei muito de estar com vocês. Alguma perguntinha? Alguma coisa que vocês querem me dizer? Alguma sugestão? Se não quiser falar aqui em público, pode falar no particular, porque Jesus não é exibicionista. Se você tiver alguma coisa para me dizer e não quiser falar em público, pode me escrever, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, amo vocês. Denise, Ilka, Flávia, algumas que eu não tinha visto no começo, a Lu, a Manu, Dani. Claudinha, eu já te vi, mulher. Eugênia, Camila, Carolzinha, Tita, tá aí de longe. Tu tá na Itália, Tão de longe. Lô, de Goiânia.
Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Que hoje esse Deus de alegria possa ocupar o coração de vocês. E apesar de tudo isso que a gente está vivendo, gente, que é capaz mesmo de fazer o nosso vinho secar. Às vezes eu acordo com a minha talha seca. Mas que esse Deus de alegria possa encher a nossa casa, encher a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, encha a sua casa. Deus abençoe, viu? Grande beijo.